Irmãos queridos e amados, a graça e a paz de Jesus. Senhor, nessa noite, prossiga nos abençoando, falando aos nossos corações. Já nos tem falado essa noite, mas Deus tem uma palavra ainda para o nosso coração, para que durante a semana nós possamos refletir na nossa vida, na nossa salvação, naquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, muito mais do que o que Ele tem feito, pelo que Ele é em nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nessa noite, no livro de João, no capítulo 10. Continuaremos a nossa sessão de mensagens do Eu Sou. Sem ter aquela ideia panteísta, nós não pensamos que Jesus é tudo e tudo é Jesus. Mas Jesus, Ele tem uma representação muito significante nas nossas vidas. Sem Cristo, nossas vidas estão falidas, nós estamos empobrecidos. Cristo é a porta do céu. A bênção de Deus sobre nossas vidas veio pela vida de Jesus em nossas vidas. E essa noite nós queremos prosseguir, meus irmãos, conhecendo um pouco mais desse Eu Sou, desse Deus que é Deus por excelência, desse Deus que é Deus independente, desse Deus que é Deus que depende de si só para ser Deus. E nós vamos ler esse texto mesmo sentados. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versículo 7 até o versículo 10, ou versículo 10 do capítulo 10. João 10, de 7 a 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Adorado Deus, Supremo Senhor, Criador e sustentador do universo, Tu que deu sentido à nossa vida, Senhor, Tu que és o nosso Senhor, o nosso Deus, Tu que nutre nosso coração com as lindas promessas de que, Senhor, a vida não é só isso que vivemos aqui, Tu tens uma vida abundante, Tu tens uma vida plena para nós, de que quando esta vida termina aqui, Senhor, nós passaremos a viver com o Senhor na glória do Senhor. E nós queremos Te agradecer, Deus, nós queremos Te agradecer por esta porta que se abriu. Senhor, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos sem direção, quando nós entrávamos em portas de portas em portas que não nos podia levar até o Senhor, até que a manifestação de Cristo, o Cristo encarnado, foi a porta que se abriu e nós podemos por ela entrar. E entramos, encontramos pastagem e também, Senhor, por ela nós somos salvos. Nós Te agradecemos pelo poder de salvação da Tua morte sobre nossas vidas e pela esperança que essa morte nos trouxe e pela alegria que a ressurreição também produziu nos nossos corações, porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, mas a nossa fé tem sentido, Senhor, porque o Senhor é o Cristo, aleluia, que não apenas morreu, venceu, ressuscitando ao terceiro dia, subiu e está à direita de Deus, sentado no céu, intercedendo por nós e aguardando o dia, Senhor, de buscar a Tua igreja, a amada do Senhor. Assim dá-nos firmeza, Senhor, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Jesus disse: eu sou a porta.
Quando Jesus disse, eu sou a porta, numa parábola, numa metáfora, algumas portas abriam-se diante do povo, uma porta que não poderia conduzir à vida eterna, uma porta que não produzia esperança ao coração do povo, uma porta do engano. E é interessante que quando Jesus agora se manifesta, naquele momento ele diz, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta, eu sou a verdadeira porta, eu sou a única porta, eu sou o único acesso até Deus, e não existe outro. Mas a importância, meus irmãos, da porta é que a porta é um objetivo muito importante do nosso dia a dia. Você vai entrar aqui no templo e tem a porta, você entra e quando fecha você talvez sente-se seguro aqui dentro, né? Portas cerradas, tranquilidade, ninguém de um outro mundo vai entrar aqui. Ela é uma via de acesso que nos permite entrar e sair em diversos lugares. Jesus, metaforicamente, diz ser a porta para apresentar a nós, meus irmãos, um acesso para chegar até Deus. Ele é o acesso que pode nos levar até Deus. E eu estava, de vez em quando, trocamos figurinhas entre pastores, e no sentido de enriquecer-nos para as nossas vidas espirituais, para nos enriquecermos em nossas pregações. E algo muito interessante, estávamos conversando, eu e o pastor Nelsimar, e falando acerca de porta. E ele falou uma coisa muito interessante de um grupo indígena que tem aqui no Brasil, são os apurinãs, onde trabalhava a Catarina e Judite. Estive com elas aí numa década de 80, num momento de grande conflito entre os apurinãs, uma guerra terrível que eles estavam travando, e Deus nos levou ali, eu e a minha esposa, num momento muito difícil da vida delas, para levar uma palavra de consolo, para estar ali com elas. Passamos uns 2 dias num lugar chamado Terra Vermelha, e Deus, que é o Deus da paz, trouxe paz ali. Todas aquelas promessas de matança e outras coisas não aconteceu. Mas uma coisa interessante é que quando essas faziam a tradução para a língua apurinã do texto de João, e quando chega esse texto que Jesus diz, eu sou a porta, houve uma certa resistência daquele grupo indígena. Dentro da cultura apurinã, a porta significava um acesso negado, a porta estava sempre cerrada, a porta era um impedimento, a porta era uma não permissão para adentrar em algum lugar. Talvez o entendimento cultural deles fosse um entendimento lógico. Mas o texto aqui nos mostra que Jesus é uma porta aberta, Jesus não é uma porta fechada. Porque todos quantos chegam a Jesus, eles podem entrar. E você pode ver aí na introdução a importância da porta naquela época. A porta significava uma segurança, uma proteção, ou significava uma salvação para que o ladrão não assaltasse, não roubasse as ovelhas. Jesus estava como porta para guardar, para livrar dos ladrões, dos salteadores, e por isso então ele diz, eu sou a porta, ou a segurança. Eu coloco para dentro e eu fico ali a vigiar. Eu abro para que possam sair, encontrar pastagem, mas voltar pela mesma porta. É um acesso livre para aqueles que uma vez já entraram por Cristo, para aqueles que um dia encontraram Jesus como seu Senhor e Salvador. E somente através de Jesus nós podemos encontrar com Deus. Jesus apresenta-se como a porta estreita. Jesus não apresenta como uma porta qualquer. E o chamado dele, em Lucas 13:24, Jesus diz, entrai pela porta estreita. Isso
Significa, claro, que o texto também diz isso, que havia uma porta larga, mas cada uma levava a um destino diferente. A porta que se entra vai mostrar o destino em que você vai tomar. Se nós entramos pela porta estreita que é Jesus, essa porta conduz à salvação. Mas aqueles que entram pela porta larga, a Bíblia diz que esta porta conduz à perdição. E Jesus, então, aqui, ele é a porta da salvação. Ele é a porta que pode nos levar até Deus para nos livrar dos nossos pecados, para livrar-nos das mazelas espirituais da vida e nos conceder um acesso livre e seguro até Deus. O verso 9, Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, vou parafrasear o versículo, será salvo. Então Jesus se apresenta aqui como a porta da salvação, e todos quanto entram por essa porta será salvo. Pensemos em Noé com a arca. No momento difícil em que o dilúvio castigava a terra, a água tomava tudo, destruía tudo. Deus agora dá um escape para Noé. E o escape de Deus era a arca. Essa arca tinha uma porta. Noé adentra-se pela porta e ele encontra a salvação e segurança, porque todos quanto entraram pelaquela porta encontraram a salvação daquele momento, daquele cataclisma produzido por Deus como um juízo sobre a vida dos homens desobedientes. Mas quando a porta da arca se abre, aqueles que adentram a porta da arca, eles encontram salvação e não são destruídos pelo dilúvio. Muitos têm entrado por portas erradas. Muitos têm entrado por qualquer uma outra porta que não os leva a um destino seguro. Jesus se apresenta não como uma porta, mas ele se apresenta como a porta. Ele é a porta principal, ele é a porta verdadeira, ele é a única porta pela qual nós podemos entrar e encontrar segurança e estar seguro. Jesus é a única porta através da qual nós podemos nos aproximar de Deus. Não qualquer porta leva a Deus. Mas Jesus, sim, ele é a porta que pode conduzir-nos a Deus. Ele é a porta principal, meus irmãos, porque não há outra que leve a um destino seguro. Se o ser humano deseja chegar até Deus, se o ser humano deseja viver uma vida de paz, após, meus irmãos, ser tomado pela morte no seu corpo físico, ele precisa entrar por esta porta principal, porque todos que entram por esta porta, ela pode conduzi-lo a um destino seguro. Jesus também é a porta verdadeira, porque havia portas falsas naquele tempo. Jesus diz que todos quanto vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. As portas que abriam-se eram portas do engano. E Jesus disse: esses vieram antes de mim, foram portas abertas. Mas o que eles queriam, na verdade, era comer a gordura da ovelha, saciarem-se da carne da ovelha, vestirem-se da pele da ovelha, mas não alimentar, não nutrir, não fortalecer, não guiar esta ovelha. E Jesus, então, meus irmãos, alerta-nos a ter cuidado com essa falsa porta, que são os falsos mestres que vieram antes dele. O verso 8, ele nos diz com clareza isso: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. As verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas não ouvem, elas não seguem a outro. A ovelha tem uma característica de obediência.
Ovelha tem uma percepção do seu verdadeiro pastor e não se deixa levar por outros. E essas verdadeiras ovelhas, dita pelo Senhor no verso 8, a Bíblia diz que elas não seguem aqueles que são os falsos pastores e que não amam de verdade e que não cuidam de verdade das ovelhas. As ovelhas de Cristo estão dentro do seu aprisco. As ovelhas de Cristo unem-se num rebanho, que nós podemos chamá-lo de igreja. As verdadeiras ovelhas de Cristo, elas vivem um cristianismo. E o cristianismo que as ovelhas de Cristo vivem é um cristianismo autêntico, não é um credo, não é simplesmente uma igreja. O cristianismo é uma pessoa, e esta pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele diz, eu sou a porta, Jesus é o cristianismo que nós devemos seguir, que nós devemos viver a cada dia. Jesus é a porta de entrada da verdadeira igreja. Ele é o caminho de acesso para o próprio Deus. Então, meus irmãos, nunca podemos deixar nos enganar de entrar por uma outra porta que não é Cristo Jesus. Ninguém pode conduzir-nos à salvação, ninguém pode conduzir-nos a Deus, senão o próprio Cristo. E este, como a porta das ovelhas, ele é o meio pelo qual nós alcançamos a vida eterna. A vida eterna nos foi concedida, porque o Cristo que é a porta, ele diz, se alguém entrar por mim, receberá a salvação prometida pelo Pai, ou entrará, sairá e achará pastagem. Terá o cuidado, terá esperança, terá a segurança de uma vida eterna providenciada pelo nosso Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também é a porta que nos produz segurança. No mundo de instabilidade, no mundo de insegurança, no mundo onde a vulnerabilidade nos acompanha, não há um lugar seguro para nós neste mundo. Jesus agora se apresenta como uma porta que produz para nós a segurança. As ovelhas entram no curral para se proteger e ela sai para pastar sob a supervisão deste pastor. O pastor está a cuidar destas ovelhas, tanto quando elas estão arrebanhadas dentro do curral, mas também quando elas estão a pastar, o bom pastor está com seus olhos supervisionando cada uma delas, para que não se percam, para que estejam todas juntas. Uma das importantes funções desta porta é a de proteger. Ninguém dorme numa casa com uma porta aberta, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje. Nós sentimos-nos inseguros. Nossas casas podem ser penetradas por alguém. Então a porta tem um significado muito importante, um sentido muito importante e necessário na nossa vida. Ela trancada produz segurança para quem está dentro e impede quem com má intenção quer entrar dentro de nossa casa. O nosso Cristo é esta porta da segurança, de que quando, meus irmãos, nós estamos em Deus, Ele agora está a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar dos ladrões, dos salteadores, dos homens maus que querem roubar a nossa fé. A porta garante tranquilidade às ovelhas, livrando-as dos cães selvagens, dos lobos e dos homens maus. Enquanto estão dentro do seu aprisco, a segurança. Nós temos, aqui não vou dizer que é apenas um slogan, e nem apenas um lema, mas uma verdade, uma alerta dita: ovelha desgarrada
Vira aprisco, vira petisco, vira um alimento para o lobo. Ovelha não se vive isolada. Ovelhas vivem arrebanhadas, vivem juntos. Elas unem-se para comer, elas unem-se para celebrar. Elas estão sempre próximas aos olhos do pastor que cuida de cada uma delas. Jesus fala que o ladrão está sempre ao redor destas. O ladrão deseja tirar as ovelhas do aprisco, matá-las e destruí-las. O ladrão vem com motivos exclusivamente egoísticos. Ele quer satisfazer os seus próprios desejos. A preocupação dele não é com uma ovelha saudável. A preocupação dele é com o seu bem-estar próprio. E Cristo então nos alerta para estarmos seguros dos olhos desses ladrões e salteadores. Cristo dá-nos uma promessa de uma vida plena nele, só com ele, nele nós temos uma vida plena. O verso 10 deste capítulo diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão aqui, que muitas vezes nós vemos um atropelo teológico de algumas pessoas dizer que é Satanás. A palavra para esse ladrão aqui, meus irmãos, é kleptes, ou seja, falsos mestres, pessoas sutis. Elas não estão preocupadas em instruir os homens, as pessoas, mas o seu intento é abusar da confiança para o seu próprio ganho. Portanto, a intenção dele é matar, roubar e destruir. Ao contrário dele, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, aleluia, e a tenham em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida plena. Enquanto o ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir, a promessa de Jesus para as ovelhas do seu rebanho é que ele veio para nos dar uma vida plena. Somente em Cristo nós encontramos uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Porque é Cristo que alimenta e sustenta aqueles que Ele faz nascer de novo. A nossa fé, ela é alimentada por Cristo Jesus todos os dias. Ela é fortalecida por Cristo Jesus todos os dias. Ele nos salva, nos incorpora a uma igreja. E a igreja que Ele cuida todos os dias. Então, pense comigo, meus queridos irmãos, que o desejo do nosso Cristo é dar-nos a vida plena, é dar-nos uma vida completa. Lê do engano daquele que busca uma vida plena em outros caminhos, em outros meios. Só Jesus Cristo pode nos dar uma vida plena. Ele alimenta e sustenta aqueles que Ele fez nascer de novo, que Ele chama pela sua graça, que Ele introduz na sua igreja, que Ele torna o seu povo. Ele veio para que tenhamos vida. E uma vida em abundância, uma expressão grega, meus irmãos, para a vida em abundante é uma vida excedente. Jesus promete nos dar uma vida em superabundância, que vai além dessa mediocridade de vida que o mundo nos oferece. Ele está a nos oferecer uma vida melhor, uma vida de paz,
uma vida de alegria, uma vida plena, uma vida completa. Mas esta vida está para aqueles que entram pela porta, para aqueles que faz de Jesus agora o seu refúgio, que faz de Cristo a sua segurança, para aqueles que se ocultam em Cristo, para aqueles que faz de Cristo, meus irmãos amados, a sua habitação. Jesus é a porta que produz para nós a vida plena. Outros, ele diz, vieram antes de mim. Muitos outros vieram antes de Jesus, com promessas vazias, com promessas mentirosas, com promessas falsas. Esta questão de falsos mestres, falsos cristos e tantos outros falsos é muito antigo, não é de hoje, não é do tempo de agora, mas é de há muito tempo. Jesus disse que outros vieram antes dele, alegando autoridade, alegando posição. Mas ele diz, mas as ovelhas não ouviram a voz, porque sabiam, meus irmãos, que esses estavam reivindicando o que não lhes pertencia. Nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. Um dia fomos chamados para tornarmos parte deste grande rebanho que o Senhor nosso Deus está chamando em toda a face da terra. No mundo inteiro, Deus chama homens e mulheres da perdição para a salvação todos os dias, de uma vida, meus irmãos, pobre, medíocre, para uma vida abundante, plena e eterna. Cristo nos chama para uma viva esperança e abre diante de nós uma porta, ou a porta, e nos chama a adentrar esta porta. E quem entra por esta porta não está preso. O cristianismo não é algo que vai tolir a vida das pessoas. O cristianismo não é algo que vai algemar a vida das pessoas. Seitas algemam a vida de alguém. Religiosidade também faz isto. Eu tenho posso dizer, um amigo, em uma das cidades do interior, onde temos uma igreja, já um senhor, e já é até avô. Percebe-se o coração daquele homem, uma grande sede de Deus. A sua mãe, antes de morrer, fez com que ele fizesse uma promessa, de que ele nunca deixaria a sua religião e se tornasse um cristão. Ele é católico apostólico romano. Aquele homem, por muitas vezes, nas suas expressões, falando conosco, ele se mostra alguém infeliz, que tem um vazio dentro de si que precisa ser preenchido, que há algo mais na sua vida que ele precisa alcançar, mas ele está algemado a uma promessa que ele fez à sua mãe, de nunca deixar a sua religião. Há muitos anos atrás, um irmão dele que já faleceu, participou de um culto em nossa igreja. E este homem saiu daquele culto vibrando, com alegria, e ele terminou o culto, ele chegou para mim e disse: pastor, eu nunca me senti tão bem dentro de uma igreja como eu senti aqui dentro desta igreja. Esse homem já tinha uma certa idade, pai de 3 filhos, já rapazes e moças, mas o dia que ele chegou em casa após esse culto, a mãe bateu nele como se tivesse batido numa criança. E fez com que ele prometesse que nunca mais ele entraria em uma igreja cristã, em uma igreja evangélica. Este faleceu já.
o outro luta e reluta com a sua vida, tentando deixar uma religião vazia, sem significância, mas ele está preso a uma promessa. A porta que é Cristo, quando se abre, nos convida a entrar, mas o acesso não é negado para sair. Sabemos nós que depois de termos encontrado Jesus, de termos entrado por esta porta, deixá-lo é viver uma vida de derrota, é viver uma vida de fracasso. Porque aqueles que experimentaram Jesus nunca querem deixar. Aqueles que de fato tiveram uma experiência de vida profunda com Jesus, nunca querem abandonar esta experiência. Aqueles que de fato beberam da água que é Jesus, nunca mais procurarão as cisternas rotas da vida. Aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, eles querem permanecer em Cristo Jesus. Meus irmãos, é isso que não nos deixa voltar da decisão que um dia nós tomamos por Cristo Jesus, depois de ter adentrado esta porta. A porta continua aberta para todos quanto quiserem entrar. E até para quem quer sair, que não é recomendável. A porta que é Cristo é a porta que nos leva para a vida eterna. Quando caminhamos junto a Jesus, quando reconhecemos a sua presença em nossas vidas, nós somos fortalecidos a cada dia. É uma nova vitalidade que nós encontramos a cada dia para viver. É uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de satisfação. E só quando nós vivemos em Cristo, meus irmãos, é quando a nossa vida tem esse acesso aberto à porta que é Cristo. E esta porta, ao abrir, quem entra, que passa por esta porta, nunca mais é o mesmo. Algo incrível, algo poderoso acontece em nossas vidas e que não nos deixa mais querer voltar, querer deixar Jesus por uma vida vazia, por uma vida sem sentido. Um dia nós entramos por esta porta, encontramos a alegria, encontramos a felicidade que só em Cristo tem, encontramos a paz que só em Cristo existe. Encontramos a esperança de um mundo que já estava morto, desesperançados neste mundo. Cristo produziu em nós, através da porta que se abriu, a esperança para entrar para a vida eterna. Aleluia! E hoje, meus queridos, nós somos alimentados, fortalecidos e nutridos por esta esperança. O entrar nesta porta nos obriga também a deixar uma bagagem do lado de fora, todo peso. É preciso desvencilhar-se dos pesos. A porta é estreita, não entra dois juntos. Isso significa que eu entro, mas eu não posso levar ninguém arrastado comigo. Cada um de per si precisa entrar nesta porta, aberta por Deus. Deus abriu uma porta para você passar. Muitos já passaram por esta porta, mas muitos ainda não encontraram esta porta, ainda não entraram por esta porta. E não há uma maneira, não há uma outra forma de chegar até Deus sem passar pela porta que é Jesus. Eu quero, nessa noite, saber se tem alguém entre nós
que ainda não entrou por esta porta. Você tem batido em muitas portas, ou tem tentado entrar em muitas portas, e não tem encontrado a felicidade que você busca. Não tem encontrado a segurança que você precisa. Não tem encontrado a salvação que a sua alma busca. Não tem encontrado a vida plena que você quer desfrutar. Porque esta vida plena só está em Cristo. Essa segurança só está em Cristo. Esta salvação só está em Cristo. E só as tem quem por esta porta entra. E esta porta está aberta. E há um convite para você, feito pelo Espírito Santo de Deus, a entrar por esta porta. Nós não estamos empurrando você para entrar nesta porta. Nós estamos convidando você para entrar por esta porta. Eu gostaria de saber se nessa noite entre nós, alguém ainda não entrou por esta porta, mas hoje você quer entrar. Gostaria de ter uma vida plena com Cristo Jesus. Eu convido você para levantar uma de suas mãos, porque nós queremos orar pela sua vida. Um dia entramos por esta porta. Estávamos perdidos no mundo. Não encontrávamos a direção desta porta. Cristo tomou nossas mãos e nos guiou a esta entrada. Entramos por esta porta e nela permanecemos até hoje. Você também tem esta mesma oportunidade. E eu gostaria de saber se tem alguém entre nós que gostaria de fazer isso, entregar nessa noite a sua vida a Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e ter uma vida transformada. Você pode levantar uma de suas mãos. Nós queremos orar onde você estiver. Nós vamos orar pela sua vida e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Alguém gostaria de fazer isso hoje? Nós queremos orar por você. E Deus há de te abençoar. Deus há de fazer com que esta palavra abençoe o seu coração para uma vida inteira. Mas eu gostaria também de orar nesta noite, desafiar você que talvez tenha entrado por esta porta, mas tem tido dificuldade de continuar seguindo, tem dificuldade de continuar caminhando sempre adentro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se mais alguém deseja fazer isso, você pode manifestar como de suas mãos. Nós não vamos convidá-lo aqui. Onde você está, nós vamos orar. Alguém pode colocar a mão no seu ombro e vai orar pela sua vida e vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Alguém mais gostaria de fazer isso? Deste lado direito, centro. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Você também que nessa noite você precisa melhorar a sua vida com o Senhor, seu relacionamento. Nós queremos orar por você e pedir a bênção de Deus sobre sua vida. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e nós vamos orar. Enquanto os irmãos fazem as anotações, nós vamos orar aqui. Querido Deus, aqui nessa noite há vidas que manifestaram com suas mãos, tomando a decisão de entrar por esta porta. Na verdade, essa decisão não é do homem, é do Senhor. Teu Espírito Santo é que conduz o homem a isto. Neste momento, Deus, toma essas vidas. Pecados sejam perdoados por meio da confissão. Senhor, que Tu possa ajudá-los, guiando-os, Senhor, para que tenham uma vida plena, para que tenham uma vida segura. Porque com este ato de levantar as suas mãos, o Senhor tem sustentado essas mãos para uma salvação que só Cristo Jesus pode produzir na vida do ser humano.
Mas nós queremos orar ainda, Deus, por vidas, Senhor, que um dia entraram por esta porta. Senhor, mas têm andado cambaleante, têm andado de forma trôpega, com dificuldade. Deus, estende as tuas mãos para erguê-los, para fortalecê-los, para reanimá-los, para ajudá-los nessa caminhada com o Senhor, ó Pai. Ó Deus soberano, o Senhor é o Deus que nos fortalece, e assim nós buscamos fortalecimentos no Senhor, graça do Senhor. Dá a bênção, Senhor, sobre a igreja do Senhor, durante esta semana. Teus filhos sejam tomados, Deus, pela tua paz. Senhor, estende as tuas mãos, mais uma vez oramos, que o Senhor libere cura sobre o enfermo e dê paz àquele que está vivendo uma vida tumultuada. Estende a tua mão de paz e que a tua bênção seja sobre esta vida e este lar, em nome de Jesus. Amém.